Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 11. Apenas esse versículo para a nossa rápida meditação, onde a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, nos diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Os irmãos poderem tomar os nossos assentos, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós lemos um versículo da carta que o nosso Senhor, Ele mandou, orientou e entregou para João enviar à igreja que ficava na cidade de Filadélfia. Filadélfia era uma cidade da Ásia Menor, próxima de outras cidades, e Deus, Ele, como sempre, tem um cuidado especial para com a sua igreja. Em um determinado momento da vida e do ministério do apóstolo João, quando ele estava exilado por conta da palavra do Senhor, por conta de ser apóstolo, por causa do chamado que Deus tinha tido na vida dele, enquanto ele estava em uma ilha chamada Patmos, no grande mar Egeu, ali exilado, o Senhor o visitou e o orientou, inspirou para que ele viesse escrever as 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. E nós encontramos na ordem bíblica, amados irmãos, a igreja de Filadélfia como a penúltima igreja, ou seja, a 6ª igreja que recebeu uma carta do nosso Senhor. E diante de todas as palavras que nós encontramos Deus, Ele falando com aquela igreja, nós podemos perceber que em momento algum Deus, Ele repreendeu aquela igreja. Aquela igreja, a igreja de Filadélfia, era uma igreja perfeita para Deus. Era uma igreja que Deus olhava, Deus se agradava, Deus recebia o seu louvor, e Deus acompanhava aquela igreja. Deus sabia o que estava acontecendo dentro daquela igreja. E nós encontramos o versículo de número 11, onde o próprio Senhor está dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus está tratando em suas ações e suas promessas. Deus, Ele não tarda. Deus, Ele age no momento certo, na hora certa, na hora que deve ser a sua ação uma realidade na nossa vida. Mas, queridos irmãos, ainda dentro desse versículo, eu encontro a segunda parte que diz assim: guarda o que tens. É claro que Deus estava falando para a igreja de Filadélfia, e a igreja de Filadélfia, ela tinha alguma coisa, ela possuía algo, ela tinha algum valor em si mesmo, e a orientação de Deus foi: guarda o que tu tens. Eu não estou encontrando você impura, eu não estou encontrando você falha, não estou encontrando você errada ou desviada. Guarda o que tens. E a própria Bíblia Sagrada, no versículo de número 8, ela diz que era que, por exemplo, a igreja de Filadélfia tinha. No versículo de número 8, do capítulo 3, a Bíblia Sagrada diz assim: eu sei as tuas obras. Aleluia! Nós podemos perceber que a igreja de Filadélfia, ela tinha boas obras na presença de Deus, nosso Senhor. Então, quando ele diz no versículo de número 11, guarda o que tens, ele estava dizendo, se referindo ao versículo de número 8, guarda as tuas boas obras.
continua fazendo as tuas boas obras, continua nessa caminhada, Aleluia! Continua praticando a fé cristã, praticando o Evangelho, vivendo o Evangelho, continua fazendo a obra de Deus com todo o coração, com todo o prazer, com todo o ânimo, com toda intrepidez de espírito na vida. Era isso que Deus estava dizendo para aquela igreja. Mas Deus também disse para aquela igreja que aquela igreja tinha uma porta aberta. Nós encontramos isso também no versículo de número 8. A Bíblia diz: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Aquela igreja, irmãos, tinha uma porta aberta. E no versículo 11 Deus diz: guarda o que tens. E Deus estava dizendo: guarda as tuas obras, mas guarda também essa porta que eu abri. Porque a porta que eu abri, homem nenhum pode fechar. Glória! A porta que Deus abre, irmãos, é lindo. Homem nenhum fecha, demônio nenhum fecha, ninguém pode fechar. Quer ver? Eu parece que vejo através do Senhor Jesus Cristo, Deus abrindo a porta da salvação para salvar todos os homens, elegendo todos os homens em Cristo Jesus para si. E aí nós encontramos em Mateus 4, em Lucas 4, Jesus Cristo sendo tentado. Era exatamente Satanás querendo fechar a porta de Deus, que Deus estava abrindo, mas ele não conseguiu. Os demônios não conseguem, o mal não consegue, o homem poderoso sobre a terra não consegue fechar a porta que Deus abre. Então, amado irmão, se Deus abriu uma porta para você, se hoje você é crente, se hoje você é cristão, se mantenha com essa porta aberta, fique com isso, guarde isso que Deus tem. Se você sentiu e entrou pela porta da salvação, e hoje você é um crente salvo, permaneça salvo. Aleluia! Glória! E pratica as boas obras. Bendito seja o nosso Deus para todo sempre. E ainda, queridos irmãos, no versículo de número 8, a Bíblia Sagrada diz que a igreja de Filadélfia, além de ter boas obras, além de ter uma porta aberta, ela tinha a palavra, porque o texto diz: e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Aquela igreja era uma igreja que tinha a palavra de Deus. E tudo que Deus ele estava dizendo para a igreja de Filadélfia era assim: guarda o que tu tens. Tu tens a palavra, permanece com a palavra, permanece com a Bíblia, permanece seguindo exatamente como eu ensinei, como eu ordenei, como eu instruí, como eu deixei. E através da luz da palavra, pratica as suas obras, porque essa porta foi eu que abri. E Deus estava dizendo: guarda o que tu tens. Esta é a mensagem, irmãos, para a igreja de Filadélfia, que também salta diante dos nossos olhos e conforta o nosso coração. Mas agora eu quero me referir a você que é servo de Deus, a você que é crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, a você que é visitante como eu nessa noite, a todos nós que estamos aqui. O que é que nós temos? O que nós temos recebido da parte de Deus, o nosso Senhor, que nós temos que guardar muito carinhosamente nesse tempo do fim em que nós estamos vivendo. Paulo falou que estamos vivendo o tempo do fim, e citou os Hebreus, falou, João falou, Pedro falou, e de fato, irmãos, nós estamos vivendo tempos tenebrosos, mas todos nós temos que guardar o que temos da parte do Senhor. Então deixa eu me ajudar nessa noite. Deus ele tem nos dado muito, e tudo aquilo que Deus tem nos dado, nós temos que guardar na nossa vida com muito carinho.
Nós estamos vivendo, irmãos, um período dessa pós-modernidade em que as pessoas, elas não encontram mais alegria, elas não encontram mais felicidade nos prazeres mundanos, nas coisas ordinárias deste mundo, e a depressão está tomando conta da sociedade. A depressão está tomando conta de casas inteiras, pessoas, famílias estão sendo destruídas porque o ser humano perdeu o sentido da vida. Mas eu quero dizer que uma das coisas preciosas que Deus, Ele nos deu, assim como Ele deu essas três coisas para a igreja de Filadélfia, para nós, uma das coisas preciosas que Deus nos deu foi a vida. Todo ser humano veio para a terra, ele veio diante de uma vontade divina, e essa vida que nós temos é algo dado por Deus. E se nós Hebreus, os irmãos vão se lembrar comigo, ele escreveu aos Eclesiastes, ele escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo número 7, e ele diz assim: olha, que quando o homem morrer, essa matéria, essa carne vai voltar ao pó, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. A vida foi dada por Deus, e nós que somos crentes, somos servos de Deus, precisamos, amados, conscientemente desfrutar da nossa vida, da beleza da vida, da beleza da família, como cristão, como servo de Deus, como pessoas alegres, como pessoas felizes, como pessoas de paz, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz: a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Nós precisamos valorizar muito a nossa vida, nós precisamos preservar a nossa vida em todos os sentidos, porque é através da nossa vida que, enquanto nós estivermos na terra, nós vamos abrir a nossa boca e vamos dizer glória, e vamos dizer: exaltado seja o nome do Senhor. E o salmista, irmãos, no Salmo 150, ele diz: tudo, absolutamente tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eita glória! Bendiga ao Senhor. Não há motivo, meus irmãos, para um cristão dizer: eu não estou encontrando sentido para a minha vida. Não, isso está errado. Deus é a nossa vida. Nós temos vida em Deus. Deus nos deu a nossa vida e pelo precioso nome de Jesus Cristo nessa noite eu digo: encontre razão para a tua vida, encontre razão para o teu ser. Eita Deus! Seja feliz, seja alegre, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Oh, Jesus! Aleluia! 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 Segunda coisa que Deus deu muito especial para nós: sua palavra. O salmista do Salmo 68, versículo de número 11, ele diz assim: e Deus deu a palavra, e era grande a multidão, e algumas traduções dizem assim: e era grande o exército daqueles que pregavam as boas novas. Olha, irmãos, essa Bíblia que nós usamos, a palavra que nós temos hoje, a palavra que nós manuseamos e que nós encontramos inspiração para nos achegarmos a Deus por intermédio de Cristo Jesus, essa palavra é divina e ela foi nos dada por Deus pelo Senhor. Nós podemos ter toda a sabedoria do mundo, podemos ser técnicos, podemos ser engenheiros, área da medicina, independente, mas nenhum saber humano pode se comparar com a palavra do Senhor. O salmista no Salmo 119, versículo 5 diz: olha, ela é lâmpada, ela é luz, ela é lâmpada e ela é luz. Diz que para os Hebreus, capítulo 4, versículo número 12, diz que ela é flamejante, ela é cortante. Eita Deus! É a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, capítulo 3, versículo número
o próprio Jesus. E João escreveu, capítulo 17, versículo número 17, ele diz assim: a palavra é a verdade. Ou seja, Deus nos deu aquilo que nós precisamos para nos alimentar, para satisfazer a nossa vida em todos os aspectos. Talvez o meu irmão ande cabisbaixo, talvez o meu irmão esteja andando assim meio sem direção. Senhor, o que vai ser o meu amanhã e o meu futuro? Amados irmãos, corra para a palavra, corra para a Bíblia, olhe para a palavra do Senhor, medite nela dia e noite, que todas as respostas que tu estás Aleluia, Deus. encontrar, ela vai te dizer, ela vai te dar, ela é a palavra de Deus. Na nossa casa nós temos que guardar no nosso coração, como diz a Bíblia: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra, irmãos, é a razão ou uma das razões que nós temos para nos congregar todos os cultos, porque nós queremos adorar a Deus e ouvir a palavra, sermos ensinados pela palavra do Senhor. Então Deus é bom, nós temos que guardar a nossa vida unicamente para Deus, e também nós temos que guardar a palavra do Senhor para nós mantermos a nossa vida de pé. Está escrito no versículo magno, no versículo alto do Novo Testamento, os irmãos lembram de João 3,16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Deu Jesus, deu seu Filho unigênito. Nós temos que guardar a nossa vida, temos que guardar a palavra, sim, mas nós temos que guardar a nossa comunhão com Cristo. Deus deu Cristo, seu Filho, para nos salvar. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, somente Jesus, executou a obra da redenção, da reconciliação, da justificação, da expiação, da propiciação, e nos libertou das garras de Satanás. E hoje nós andamos Glória! por Cristo Jesus. Nós temos, irmãos, que lutar diariamente para preservar a nossa comunhão com Deus. Nós temos identidade com Jesus. Você tem que falar com Deus e ter certeza que Jesus Cristo te ouviu. Se um dia na sua vida você orou e duvidou que Jesus te ouviu, não levante da oração, permaneça na oração e fique lá na oração até você ter certeza que papai te ouviu, que Deus te ouviu e que você está tendo comunhão com Ele. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. E esse Jesus, queridos, que é tão bom para a nossa vida, a Bíblia Sagrada diz, Paulo escreveu aos Efésios, que quando Jesus Cristo morreu, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, Efésios capítulo número 4, Jesus Cristo, ele olhou para os seus filhos, olhou para a igreja, olhou para os seus discípulos e disse assim: eu vou dar dons para os meus discípulos. Efésios 4:7 diz: se ele subindo, levou para o alto do cativeiro e deu dons para os homens. Perceba, eu vou encerrar. Eita glória! Palavra no seu coração. Deus deu para a igreja de Filadélfia, porta aberta, obra e a palavra. Para nós, Deus deu a nossa vida, Deus deu a sua palavra, Deus deu o seu Filho e Deus deu os dons espirituais, os dons ministeriais. Paulo confirma isso quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo número 7. Ele
sem demora. Guarda o que tem, querido. Se Deus te chamou para trabalhar, trabalha, porque é isso que tu vai ter para entregar para Ele. Trabalho. Se Deus entregou o ministério, permaneça no ministério, porque quando Ele voltar, Ele vai pedir um ministério e você vai ter um ministério. Se Deus te deu um dom especial, exerça esse dom e guarde esse dom em comunhão com Deus perfeitamente. Porque quando Ele voltar, Ele vai te pedir esse dom. Eu me lembro, irmãos, de Mateus capítulo de número 25, está lá os talentos. E aí, cadê os talentos? Alguém apresentou e foi voltado. E aquele que recebeu o máximo, eu escondi. Deus não quer que você esconda nada. Deus quer que você Eita glória! e que você guarde. Mas guarde muito bem aquilo que você foi recebendo dele, para a glória do Senhor Jesus Cristo, que hoje está assentado ao lado de Deus Pai, no Todo-Poderoso. Eita glória! Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome precioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, nós oramos a Ti, Senhor, com a Tua igreja. Oh, aleluia! Nós, meu Deus querido, queremos apresentar as nossas vidas. Nós queremos apresentar, meu Deus, a vida do Teu povo que aqui está. E de forma especial,